tirar as dúvidas de mais uma lição, né? Durante a semana a gente estuda, mas há aquelas dúvidas que só aqui a gente tira, né? Um com os outros. E hoje o nosso pastor deixou bem claro, né? Como que Deus age na vida da gente e qual o propósito dele na nossa vida. Hoje de manhã, ao estudar a meditação, Deus disse para mim: continue firme na videira que é Cristo. Então nós temos que permanecer firme na videira que é Cristo Jesus. E não esquecer de fazer o que Jesus disse a Maria, né? E anunciar, né? A sua ressurreição. E esse é o nosso dever. Enquanto nós não levarmos a mensagem aos quatro cantos deste mundo, Jesus não vai voltar. Então, eu e você temos a responsabilidade de fazer isso. Hoje nós vamos sortear mais um nome das pessoas que vão levar a cesta para casa. Eu peço para os irmãos que leiam este livro, Guardiã do Lar. É um livro maravilhoso, bem fininho e bem explicativo. É o que nós estamos vivenciando hoje, nos dias atuais, né? É o que nós estamos vivenciando com os nossos filhos, nossos lares, na sociedade. Então, leiam este livro, ele é maravilhoso. Quero chamar aqui na frente a irmã Greide. Ela foi sorteada com a nossa linda cesta. Vem a irmã Greide, o irmão Ademar, para a gente orar junto, para Deus abençoar a família. Irmã, que não seja só alimento material, mas sim o principal e a prioridade são o espiritual. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, não só nessa semana, mas em todos os dias da nossa existência. O irmão ora, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, porque neste dia nós encontramos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por tudo. E essas bênçãos nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, encerrarmos a nossa escola sabatina, cantando mais um hino.
Oremos. Amadíssimo Deus, querido Pai, que nas alturas do céu habita, muito obrigado por mais esta grande escola sabatina que acabou de acontecer. Que ao sairmos daqui deste santo lugar, possamos levar o ensinamento do Senhor para que possamos praticar no nosso dia a dia. Abençoe a cada família aqui representada, o que te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Mente no mercado, coração na missão. Meu nome é José Carrillo, sou um colaborador do Centro de Produção de Bens da União, que é parte da Universidade Peruana União, aqui no Peru. Em 2019, a União começou um desafio muito importante na sua história. A administração de 2019 tomou a decisão de refazer as artes das embalagens de todos os nossos produtos. Nós nos perguntamos como que este pão que está na mesa poderia ter uma mensagem de salvação. E assim nós incluímos um versículo da Bíblia em cada embalagem de cada produto. E então, em 2020, começou a pandemia, nos afetou muitíssimo, e a União foi uma das poucas empresas que o país autorizou para que seguisse funcionando, porque é uma empresa de alimentação e não poderia parar. E nesse contexto que estávamos trabalhando, uma pessoa que vive em Ancón, que é uma das zonas mais pobres do Peru, um dia chegou na cidade e entrou em um comércio para comprar um pão. E chamou a atenção dela a cor laranja da embalagem do nosso pão. Ela pegou o pão, podia ver as abelhas grandes do pão, gostou do que viu, começou a ler a tabela nutricional e encontrou o versículo. E quando chegou na sua casa, se deu conta de que havia muita necessidade. E aí ela pensou que essa empresa que colocou o versículo, quem sabe não poderia ajudar com um pouquinho de alimentos. E assim ela, com seu temor, com seus medos, com sua dificuldade, fez uma ligação para a União na parte de atenção ao cliente. Por alguma razão nós não conseguimos atender essa primeira chamada, mas na terceira vez nosso atendente conseguiu receber a chamada. E ele disse que ela tentasse e enviasse uma carta à minha pessoa. Eu estava nesse momento trabalhando como gerente de marketing e nós vimos que daqui de onde fica a universidade, onde fica a União, está cerca de 2 horas. Era muito complicado. Conversamos com a administração geral, propusemos o projeto e aí nasceu essa iniciativa que é parte do nosso slogan: com a mente no mercado, mas com o coração na missão. E propusemos aos colaboradores de forma voluntária. A situação era difícil. Quantos de vocês querem ir entregar pães a este setor chamado Ancón? E se voluntariaram mais de 40 colaboradores. Chegamos a Ancón e pudemos presenciar a situação que estavam as crianças. Algumas delas há vários dias sem comer, não havia água, algumas crianças não tinham medicamentos, e essa primeira impressão nos golpeou duro no coração. Tiramos fotos, colhemos evidências e mostramos aos colaboradores, e mais deles se comoveram e demos início a esse projeto que se chama até o dia de hoje União em Missão. Foi difícil, porque começamos primeiro entregando pães e logo as pessoas entenderam que o mais importante que oferecíamos não eram os pães, mas a presença de Jesus. Eles disseram: esse pão quanto tempo vai durar? 18 dias? 15 dias? E quando acabar o pão, o que vai acontecer com a sua vida? E os oferecemos: gostariam de estudar a Bíblia? E muitas das pessoas começaram a dizer que sim. Este foi e é um projeto muito bonito para compartilhar a mensagem. E todos os colaboradores, através destes grupos pequenos, 3 horas de ida, 3 horas de volta. Mas a satisfação pessoal de todos os colaboradores de chegar e ver a face das crianças, a face dos adultos, é espetacular. E todos os sábados nós vamos com os colaboradores em nossos ônibus, carros, compartilhar a mensagem de esperança. O desafio que nós temos como filhos de Deus, creio que está na capacidade que temos para aprender a depender mais de Deus. Creio que nosso principal investimento
como pessoas independentes, como profissionais, está enquanto eu invisto economicamente e em dentro para cumprir a missão de Deus. Isso me ajudou tremendamente a ver e a sentir a missão entre todos nós. E também... Agora chegou a hora de recolher os fundos através dos dízimos e ofertas. E devolver aquilo que é teu, que é os 10%. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a continuarmos sendo fiel com os nossos dízimos e ofertas. Que tudo, Senhor, que nós ganhamos, nós possamos entender que os 10% é do Senhor. Fique com cada pessoa doadora, aquelas também que não puderam doar, que o Senhor possa abençoar de maneira igual. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Chegou
Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria, jovem obediente a Deus, que tinha um coração bom e limpinho. E Deus, lá do céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria. E o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles não eram casados. Então, como Deus gosta de tudo certinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. E José amava a Deus e confiava nas suas palavras e promessas. Passou-se algum tempo, e agora a barriguinha de Maria já estava grande, mas eles precisavam viajar para Belém. Para alistar-se na cidade onde nasceram, pois esta era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus, ainda dentro da barriguinha de Maria. Iniciaram então uma longa viagem. Ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas, vindas de todas as partes para alistar-se ali. Maria, cansada e quase para dar à luz, escorava-se em José. E lá iam os dois à procura de um quarto, ou um lugar aonde Maria pudesse descansar um pouco, mas era inútil a procura. Tudo lotado, as hospedarias estavam cheias e todos diziam: não há lugar. Talvez tenhamos um lugarzinho aqui na estabaria. Talvez aqui dê para vocês descansarem um pouco. E só o que podemos lhe oferecer. Era o único lugar, uma simples e humilde estabaria. E Maria, ali na estrebaria, deu à luz a um menino Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E lá no campo estavam os pastores cuidando dos seus rebanhos, quando o anjo lhe apareceu e lhes deu a notícia do nascimento do menino Jesus, o Salvador do mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações. Deixaram para trás o cansaço e saíram rapidamente. Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela, obediente, ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos, sem contar os animaizinhos, todos adoravam o menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura, mas que seria o Salvador do mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todos falavam: Jesus nasceu, assim se fez a noite de Natal.
Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Nós estamos nesse clima, né? Mas na verdade não é um clima que passa, mas na verdade é um estado permanente do nosso coração, com a gratidão de Jesus ter vindo, né? De ter sido tão frágil como um bebê, mas tão forte a ponto de, até a sua morte, se entregar impecável, o Cordeiro impecável e perfeito por nós. Queridos, nós vamos cantar uma musiquinha que está bem relacionada com o projeto das missões. Este trimestre nós aprendemos histórias, ouvimos testemunhos da divisão norte-americana dos países Canadá e Estados Unidos. E a gente sabe que a língua oficial é o inglês, né? Dos dois países. E nós ensaiamos uma musiquinha bem simples, que na versão portuguesa é aquela Sim, Cristo me ama. Lembra? Aquela tradicional musiquinha? E a música fala que Jesus, ele veio como um bebê frágil e que nós também somos frágeis, mas ele se fez forte e venceu e vai abrir os portões do céu para nos receber. Então, essa é a tradução. Pode soltar a música. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Das crianças estarem juntas, né, louvando ao Senhor, isso é maravilhoso da gente, essa adoração, porque é muito real, né, e muito sincero que vem do coração dessas crianças. E eu queria rapidamente aqui só convidar as professoras, assim que elas colocarem as crianças lá na salinha, a gente quer entregar uma pequena lembrancinha, algo simples, para de alguma forma agradecer, né, pelo trabalho que elas desenvolveram ao longo do ano. Nós estamos encerrando, né, o nosso ano e também o trimestre, hoje, no dia 21, e confiando que Deus, né, vai estar na direção de tudo, para que Ele possa escolher e também para que o Espírito Santo possa tocar, né, o coração de pessoas que eu sei que estão aqui, que podem ser professoras também no ano que vem, dessas crianças maravilhosas. As professoras, eu queria ver a Edna, a Jaque aqui na frente, a Jo, cadê a Nedes, a Jane, a Bruna que tem ajudado também, professoras, depois a gente vê. Eu estou esquecendo alguém, gente? Deixa eu lembrar aqui, Jaque, Regina, a Regina não está mais com a gente no momento, né? Mas eu acho que do ano que vem, quem sabe, né?
Creuza. Orival, você pode preparar fazer uma foto nossa, oficial? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Pode ficar aqui mesmo, tia, senão não vai aparecer som. Pode ficar. 1, 2, 3. Todo mundo olhando pra cá, né, Edis? Tira. Oração, gente, rapidinho. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, bendito e engrandecido seja o teu santo nome, ó Rei do Universo, Criador do céu e da terra, de todo o mar e das fontes das águas. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui. Aqui estão suas filhas, ó Pai, diante de Ti. Sabemos que temos muitas falhas, Senhor, mas é o Senhor que nos conduz. E que Teu Espírito Santo possa continuar com essas mulheres de valor, trabalhando em seus corações, em nossos corações, para que possamos continuar o Teu trabalho na Tua casa e aonde nós estivermos. Abençoa, Senhor, toda a Sua igreja e essas mulheres, que é o que nós te pedimos, e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Por aqui de passagem.
Bendito Deus, nosso grandioso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. O Senhor reconhece mais profundo o que passa em cada coração nesta manhã, Pai querido. Se há alguém entre nós passando por alguma tribulação, enfrentando alguma dificuldade em relação à saúde, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre esta pessoa. E mais uma vez, Pai, nós vamos abrir a tua palavra. Que sejamos esvaziados, mas ao mesmo tempo enchidos pelo poder do Espírito Santo. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.
Eu gostaria de chamar a Marcela aqui à frente. A Dacinha também, onde está? Nossa. Que a Manu está presente no momento. Não sei se está lá na cozinha. Não? Os anciãos aqui presentes, representados pelo Laelso, pelo irmão Joaci. Nós gostaríamos agora de fazer um momento de agradecimento ao pastor e à sua família pela colaboração durante os 4 anos aqui presente, né, conosco. Vamos já guardar um momentinho que está chegando de você. Não só ele vai ficar com os presentes, não? Não. Dele é só um. Dele só vai te bem simplesinho. Ótimo. Nossa. Ele deu um par de meias para você. Um par já é muito, só um lado. Aí a Dacinha. Pastor, foram 4 anos de convivência, de relacionamento conosco. Não sei se o Senhor agradou a todo mundo, mas nem Cristo agradou. Mas mesmo assim, eu acho que o Senhor, a sua esposa, a Marcela e a Dácia, fez o possível, tá? E eu até falei para mais duas pessoas que era para me ajudar a chorar, mas eu acho que eles não vêm, entendeu? Eu ajudo. Tá, eu sempre choro. Muito breve. Eu vou só contar uma história rapidinha aqui, vocês vão ver. Essa menininha bonitinha que vem cá, no começo, não queria ver eu nem pintado, nem como palhaço, nem com nada. E eu prometi para a esposa, Marcela, e para o pastor Gilberto, que eu tinha 4 anos para me conquistar essa menininha aqui. E hoje ela faz parte da nossa vida, da nossa família. A gente gosta tanto dela que ela, de longe ela me vê, ela já vem me sujar na minha roupa, porque ela pula na gente. Entendeu? A gente aprendeu a gostar de vocês. Entendeu? Eu sei que não é para você chorar ainda, porque senão vai faltar lá na minha, entendeu? Então é de coração que esta igreja acolheu o Senhor no começo, e agora a saída do Senhor também a gente vai ficar com muito pesar. Mas graças a Deus, Deus é tão bondoso que Ele ficou bem aqui pertinho de nós, vizinho. Chama ele para pregar direto aqui. Vamos lá, a gente encontra ele. Então a gente consegue trazer aqui para continuar as suas ótimas, bonitas pregações. E eu sempre falei para as pessoas, o pastor Gilberto, ele sempre nos sermões dele a gente saía com alguma coisa nova, e é verdade, entendeu? E hoje ele vai falar mais alguma coisa. Pode ter certeza que vocês vão sair daqui e vão guardar nos seus corações. Pastor, nosso muito obrigado por o Senhor estar conosco nesses 4 anos, entendeu? Eu sou o braço direito do Senhor, mas eu vou continuar ainda amando vocês. Marcelo. Você bem-vinda. Tá? Olha, também como ancião, né, nesse ano, eu sei que fiz meu papel de ancião, né, assim, eu observando o trabalho, né, eu aprendi muita coisa. Entendo que o pastor, hoje, na nossa igreja, ele só não pode fazer mais, porque eu, na minha opinião, eu acho que é muita igreja para o pastor tomar conta. Então, eu sei que é difícil, pastor, não é fácil não. Então, isso aí desde presente. E o próprio pastor aqui na reunião ele falou. Ele falando isso aí, eu imaginei, é muito cansativo, não tem como. Mas Deus te dá força, né? Deus mostra o caminho. E só bem que Deus vai para nos ajudar e para prosseguir essa caminhada cristã. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo continue iluminando você e a sua família. Porque sabemos que de agora em diante não vai ser fácil. Temos uma luta, né? E que Deus possa nos fortalecer cada dia pelo poder do Espírito Santo. Então, amém. Deus abençoe ao pastor, a família, a todos nós. Amém. Eu, como secretária, né, vou segurar aqui para não chorar. Ah, obrigada. Com música de fundo. Ah, eu puxei minha mãe, chora sempre.
com o Senhor. Como o Lael falou, a gente sempre tem uma coisa nova para aprender. Ele gosta de pregar sobre Neemias, mas sempre tinha alguma coisa nova que eu aprendia nos sermões dele. Eram rápidos, mas vinha a lapada também junto. Puxão de orelha. Obrigada por o Senhor ter dedicado a sua vida, nesses 4 anos de ministério, que o Senhor possa recompensá-lo muito mais, do que nós aqui, com meras palavras e presentes, podemos fazer. Marcela, que já chegou, eu falo com os 2 pés na porta, lá nos adolescentes, revolucionando todo mundo. E foram anos maravilhosos com você do nosso lado, com o senhor também, sempre trabalhando mais um pouquinho no churrasco, mas sempre dedicado aos adolescentes, se aproximou deles, ganhou o nosso coração e vai fazer muita falta nos próximos anos. Radacinha, que eu via todos os dias na escola, virava e mexia, estava lá de olho nela, agora eu já não vejo mais, que eu já terminei. Que o Senhor possa te cobrir de graça, sabedoria, que você possa crescer não só em estatura, mas também espiritualmente. E aqui ficam os nossos agradecimentos pela família maravilhosa de vocês terem feito parte da nossa. Amém. Os nossos presentes. Trouxe uma boutique. Isso é só uma lembrança. Espero. Esse é uma Radassa. Pode entregar. Não consigo. Não dá para fazer os dois. Valeu, Fernando. Eles vão mostrar-nos. Aí, garoto. Aí. Radassa, o que é Radassa? O que é? Tadinha de criança. Ah, não acredito. Sério? Radassa! Oi! Uma saudação, irmãos, para eles. Pessoal, só um legado que o nosso pastor deixou conosco, que eu observei nesses 4 anos, tá? Todo sermão dele ele tem 4 ou 5 términos. Se vocês observarem, eu vai falar. Eu, de uma maneira toda especial, quero poder agradecer essa igreja. Como
como já foi dito, há 4 anos nós chegamos aqui, uma pandemia, e nós nos perguntávamos como iríamos sobreviver a tudo isso. Mas graças a Deus está no controle de todas essas coisas. E de uma maneira toda especial, nós já passamos por 5 distritos. E eu confesso para os irmãos que nós nunca nos sentimos tão acolhidos como nós fomos aqui. A maneira como nós somos recepcionados, abraçados e cuidados por todos vocês. Essa vai ser uma igreja que não somente marcou a infância da minha filha. Todas as vezes que eu saía para ir para outras igrejas, a Radassa ela sempre diz para nós assim: pai, eu vou para a minha igreja. Ela tem esta igreja como a igreja dela. E vocês não fazem ideia do trabalho que nós estamos tendo diariamente para virar a chave, entende? Ela ainda não assimilou essa questão que tem que mudar a igreja. Mas volta e meia vocês vão ver a Radassa por aqui, porque esse vai ser o momento da recaída, né? Então a gente precisa manter ela por aqui ainda com alguns irmãos, até ela conseguir entender como que funciona o ministério. Mas, meus queridos irmãos, eu quero agradecer mesmo de coração, muito, 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 pelo cuidado que vocês tiveram, pela paciência e ao mesmo tempo pelo amor dedicado. Amém. Eu estava muito preocupado em relação a essas mudanças, tudo, mas graças a Deus, Deus nos encaixou de uma forma. Eu vou estar aqui próximo, a partir do dia 15 de janeiro, eu já vou estar dedicando o meu tempo à escola de CPA 2. Eu vou estar desenvolvendo a função de pastor. Lá tem um pastor da igreja, que é o pastor Roger, tem o pastor Eduardo, que vai ser o caperão da escola, e vai ter eu como pastor da escola, entende? Eu vou ficar responsável mais pela parte espiritual dos professores, dos funcionários, e fazer essa ponte entre a escola e os pais. Também vou estar lecionando algumas matérias de religião, para poder ter um contato com os alunos. Então, desde já eu suplico aos irmãos que estejam orando por mim. Não é uma função fácil, são 1.000 e poucos, 1.600 e poucos alunos, e mais os funcionários que temos. Então, assim, é uma grande igreja. Eu vou estar congregando na igreja do CPA 2, vou estar sendo pastor auxiliar do pastor Roger. Ele vai ter um pastor agora para poder ficar na igreja do CPA, então o meu tempo vai ser dedicado à igreja do CPA 2. Eu vou estar ali todos os sábados, auxiliando o pastor do distrito. Então, que desde já os irmãos estejam orando por nós nesta função. Amém. Eu quero poder fazer uma meditação com vocês, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 13. E eu gostaria que você, se você tem uma caneta, marque esses versos na sua Bíblia, para que você nunca esqueça. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8 ao verso 14. Capítulo 13. Verso 8 até o 14. Amém. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao verso 14. Amém? Amém. Lemos. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel,
Saul saiu ao encontro para lhe saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu-lhe Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Até aqui. Veja, meus queridos. Essa é uma história que me chama muita atenção, porque é o início da decadência da vida de um homem. Tudo começou da seguinte forma: os filisteus estavam próximos, porém Deus havia dado uma recomendação para Saul através de Samuel. Samuel ficou sendo o intercessor entre Deus e Saul. Porém, tudo Deus havia dito. Você vê isso lá no capítulo 10, você pode ver no verso 8, verso 6, as recomendações que Deus havia dado. Porém, devido aos filisteus que estavam próximos, o texto descreve para mim e para você de que Saul, ele teve uma atitude. E qual foi a atitude que Saul teve? Ao ver o povo se espalhando, o povo saindo de Gilgal, ou seja, ele pensou que poderia ficar sozinho e não ter alguém que pudesse ajudar ele na batalha contra os filisteus. Então ele decidiu fazer algo nesse momento, porque ele estava sendo tomado pelo medo e ao mesmo tempo pela pressão de estar só. Devido a isso, ele decidiu oferecer um sacrifício a Deus. Meus queridos, Saul foi chamado para ser rei. Então ele tinha a função política de governador. Saul não tinha a função de sacerdote, porque ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele foi chamado para ser rei. A função de oferecer sacrifício não cabia ao rei, mas sim ao sacerdote. E quem era o sacerdote neste momento? Samuel. Então quem poderia oferecer sacrifício era somente Samuel e não Saul. E Saul neste momento entendeu de que ele poderia fazer isso. Interessante que ele descreve no verso 13 e no verso 14 para mim e para você, dizendo assim: foi a circunstância da situação que me levou a fazer isso. A circunstância da situação. E qual era a situação? A pressão dos filisteus sobre o povo de Israel. E a saída do povo, entende? Mas lá no início do verso 8, quanto tempo Samuel havia pedido para que eles permanecessem ali? 7 dias. 7 dias. E quando cumpriu-se os 7 dias, quem foi que chegou? Samuel. Então, conforme aquilo que Deus havia ordenado, estava o quê? Se cumprindo. Ele não tinha que ter medo, mas ele teve medo. Sabe o que me surpreende muito, meus queridos? O erro de Saul foi fatal para a sua vida. É aqui que você vê a decadência deste homem. Sabe o que me chama muita atenção? Quando você chega no capítulo 16, verso 14, você percebe de que Saul, ele já está em um estado emocional totalmente de descontrole. Totalmente. Então, neste momento, você percebe um segundo aspecto que está assim influenciando Saul de forma totalmente negativa. Primeiro, você vê uma decadência espiritual. A partir do capítulo 16, você vê uma decadência emocional, entende? E o interessante, sabe o que é, meus queridos? Saul perdeu a sua popularidade, no sentido assim de ser um homem segundo o coração de Deus para a população.
E se você continuar lendo, o texto descreve para mim e para você, de que no finalzinho do verso 14, se Saul tivesse cumprido conforme aquilo que Deus havia ordenado, Deus iria aprovar o reinado de Saul. Mas como ele não cumpriu conforme aquilo que Deus havia ordenado, ou seja, Deus reprovou Saul como líder, como príncipe, como rei. Deus não aprovou. Interessante que o próprio Samuel diz: agora Deus já levantou, Deus ungiu alguém no seu lugar. Quem foi que Deus colocou no lugar de Saul? Davi. Saul passou a ser um amigo de Davi? Não. Saul passou a ser um conselheiro de Davi? Não. Saul passou a ser um braço direito de Davi? Não. Ele passou a ser um perseguidor de Davi. Mas ao mesmo tempo que ele perseguia Davi, ele também estava perseguindo quem? Deus. O próprio Deus. Interessante que você vê, ele cumpria conforme Deus havia dado. Então eu vejo da seguinte maneira: Saul não tinha dificuldade para quebrar as regras. Ele não tinha dificuldade. Ele fazia isso e fazia muito bem. Mas, meus queridos, o que me chama muita atenção, sabe o que é? A partir do momento em que Saul tomou a decisão de oferecer o sacrifício, sabe qual foi o pecado que ele cometeu? O pecado da profanação. Ele profanou algo santo. Algo santo. E Deus não aceitou. Deus não compartilhou com isso. E se você continuar lendo o capítulo 14, se você fizer uma comparação entre o capítulo 13, que narra a história de Saul, com o capítulo 14, que narra a história de Jonatas, filho de Saul, você vai perceber uma diferença muito grande espiritualmente entre Saul e Jonatas. O Jonatas, você vê ele como um homem convicto e um homem assim que confia em Deus. Enquanto no capítulo 3 você não vê um homem convicto e muito menos temente a Deus, mas sim um homem agarrado na sua força e também onde? Na sua experiência, de que o poder está nele devido à posição que ele ocupava. Enquanto no capítulo 14 você vê um homem submetido ao poder de Deus. Mas o que me surpreende também, sabe, meus queridos, sabe o que é? É que quando você chega lá no capítulo 28, você encontra a narrativa do fim da vida de Saul. E o que foi que aconteceu com Saul? Ele terminou tirando a sua própria vida. Se suicidou. Mas por que Saul chegou a este ponto? Por que Saul chegou a este ponto? Meus queridos, no capítulo 13, você encontra que o que matou, o que levou Saul à morte foi a ausência do Espírito de Deus na vida dele. E no capítulo 13, você não vê Saul tendo essa total dependência de Deus. Você vê uma ausência do Espírito Santo na vida dele. Irmãos, eu já devo ter dito para vocês uma coisa: se existe uma coisa maravilhosa, é a vida. É a vida. Está me entendendo? Se existe uma coisa maravilhosa neste mundo, é a vida. Mas uma vida governada pelo poder de Deus, uma vida que teme a Deus, uma vida que vive embaixo do altar do Senhor, embaixo do altar do Senhor. E aqui eu vou dizer para vocês, quinta-feira passada, eu estava ali próximo do bairro Beruturipa, atrás do hospital HMC. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ir na casa da Cândida, passando por frente da casa dela, essa rua vai terminar lá em frente da fábrica de cerveja. Mas ali abriu uma pista nova, que você entra lá pelo meio da Maluf e termina ali atrás. Então quem vem por essa pista, ou ele vai para a direita, ou vai para a esquerda. Não tem como seguir reto. E na quinta-feira, por volta de umas 5 horas da tarde, eu estava passando. Na minha frente, uns 200 metros, havia um caminhão, uma tombeira, carregada de entulho. Então a velocidade desse caminhão era bem lenta.
Entende? Irmãos, e veio um motoqueiro nessa pista, ele simplesmente passou direto. Só que ele não atravessou a rua, ele entrou embaixo do caminhão. Eu vi aquela cena naquele momento, então como não tinha nada, eu desviei, passei, parei meu carro na frente e eu vi alguém dizendo, já morreu. Eu falei, então tem que aguardar agora. Fui embora. Quando foi na segunda de manhã, eu fui no mesmo local, teve conhecido lá, perguntei para ele assim, você viu o acidente aqui ontem? Ele disse, sim, pastor, mas não foi um acidente assim provocado pelo caminhão. Eu falei, mas como? Não, o cara se suicidou. Ele se suicidou. Eu falei, mas como? Ele brigou com a mulher e saiu de casa dizendo que ia se matar. E o que ele fez? Ele se matou. Meus queridos, eu e você, nós somos compostos do aspecto físico, emocional, social e também o quê? Espiritual. Mas eu quero dizer para você que existe uma negligência muito grande em relação ao aspecto espiritual. As pessoas negligenciam isso. Mas quando nós olhamos, ou quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, Deus constituiu eu e você com um senso de adoração. Sabe o que tem levado as pessoas a cometerem certas coisas na vida? É justamente a negligência espiritual. Por não reconhecer isso na vida, se preocupa apenas com o aspecto físico, se preocupa apenas com o aspecto emocional, se preocupa apenas com o aspecto espiritual e negligencia totalmente o aspecto espiritual. E algumas pessoas não estão perdendo apenas a vida, estão perdendo a salvação também. E quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para a história de Saul, nós encontramos um homem que começou a decadência no aspecto espiritual. E assim sucessivamente. Quando você chega no capítulo 16, você vê um homem que já não tinha mais controle sobre os aspectos emocionais da sua vida. Quando você chega lá no capítulo 28, você vê um homem tirando a sua própria vida. Mas por que Saul chegou a este ponto? Porque a vida para ele já não tinha mais sentido. Já não tinha. Toda a sua vida girava em torno da posição que ele ocupava como rei. A partir do momento em que ele não era mais rei, para ele isso já não tinha mais sentido. Meus queridos irmãos, eu vim aqui nesta manhã dizer para você: você em nenhum momento pode negligenciar a sua vida espiritual. Em nenhum momento. Você foi constituído com senso de adoração, com senso de pertencimento. Entende? E quando Deus criou eu e você, Deus não criou eu e você diante de deuses. Deus nos criou diante do Deus verdadeiro. Então a minha e a sua adoração tem que ser unicamente a quem? Ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus. Unicamente a Deus. Eu volto a dizer novamente: o que levou Saul à morte foi a ausência do Espírito de Deus. Em nenhum momento você vê este homem consultando a Deus. Em nenhum momento você vê este homem esperando em Deus. Em nenhum momento você vê este homem se colocando totalmente à disposição de Deus. O capítulo 13 traz para mim e para você de que Saul, ele teve medo. Mas ele teve medo de quem? Dos filisteus. Irmãos, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, por mais que tenha a figura de Moisés como um homem central ali, mas quem é que esteve no controle de tudo? Deus. Quando o povo cruzou o deserto, por mais que Moisés estava ali, quem é que estava no controle? Deus. Quando o povo de Israel tiveram que enfrentar um inimigo, quem foi que esteve guerreando? Foi Deus. Então Saul não tinha por que ter medo. Mas, meus queridos, o medo levou Saul ao desespero. O medo levou Saul ao desespero.
E há uma citação do Espírito de Profecia que diz assim, de que aqueles que vivem para agradarem a si mesmo estão desonrando a Deus. Você tem isso no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 200. Irmãos, então a minha oração e a sua, todos os dias, deve ser aquela: Senhor, me ajude a morrer para mim mesmo. Me ajude a morrer, Senhor. Eu preciso ser um novo homem, uma nova vida. E aqui eu quero finalizar dizendo para vocês, Benedita, meus irmãos, a nossa maior luta, sabe qual é? Contra o eu. É quando nós perdemos o nosso conforto. É quando nós perdemos o nosso conforto. É quando alguém diz para mim e para você aquilo que nós não queremos ouvir. Está me entendendo? É quando alguém coloca o espelho diante de mim e de você. Nós enxergamos a quem? A nós mesmos. A nós mesmos. E aqui eu digo, eu fui esse tempo atrás de um lugar, e enquanto eu estava aguardando a minha vez, tinha 2 pessoas na minha frente. Oh, irmãos, eu não queria estar ali. Eu não queria perder o meu tempo. Entende? Mas eu tinha que esperar. E eu sentei, fiquei aguardando, peguei uma revista de capa e fiquei olhando. E de repente chegou uma mulher e sentou com uma criança entre 9 e 10 anos. E eu percebi que essa mulher ficava me olhando o tempo todo. Chegou um momento que eu não aguentei mais, eu olhei para o meu sapato, ela estava rasgado, olhei para a minha calça, olhei para a minha camiseta, eu falei, alguma coisa está errada aqui. Chegou um momento que eu olhei para ela, olhou para mim e disse, senhor pastor, tudo bem? Quando ela disse, pastor, como diz a Radassa, minha alma fugiu desse momento. Eu disse assim, de onde que a senhora me conhece? Ela disse para mim assim, eu já estive em uma das suas igrejas. E eu ouvi o sermão que você pregou. E citou para mim o sermão. Oh, meus irmãos. Neste momento eu coloquei a revista de lado e comecei a conversar com essa mulher. O filho dela, que ia fazer a mesma coisa, disse, pode passar na minha frente. Fui tomado nesse momento por um espírito de humildade. Entende? Porque eu entendi de que se tinha alguém que não deveria estar ali, esse alguém era eu. Se tinha alguém que estava contrariado, quem é? Era eu. Mas Deus estava me colocando ali para fazer o quê? Aproveitar aquela oportunidade de pregar para aquela mulher. E eu aproveitei o sermão que ela havia ouvido e preguei a segunda parte dele para essa mulher. E sabe o que ela me disse? Foi Deus que mandou você. Foi Deus que trouxe você. Eu quero, meu querido irmão, que o dia que o seu carro furar o pneu, não condene ninguém. Não condene ninguém. Pergunta o que Deus quer que você diga para o borracheiro. O dia que você perdeu o ônibus para ir para o trabalho, não condene ninguém. Pergunta o que Deus quer que eu diga para a próxima pessoa que vai chegar aqui e esperar o ônibus comigo. Já parou para pensar a maneira qual Deus tem dirigido a nossa vida? Mas nós que não entendemos a maneira de Deus agir e queremos o tempo todo estar nos colocando diante de Deus. O erro de Saul foi essa autossuficiência. Bom em tudo, irmãos. Mas foi justamente aí que ele errou, quando ele achou que estava bom. Eu gostaria que você entendesse nesta manhã de que a minha e a sua vida precisa ser sob o cuidado de Deus. O erro de Saul foi não ter permitido que o Espírito de Deus estivesse no coração. Eu gostaria que você entendesse de que a história de Saul traz uma ilustração para mim e para você. Precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dirija a sua e a minha vida. E que a nossa vida seja uma vida de entrega diária ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Grandioso Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que entra no mais profundo do nosso ser, Pai querido.
não para a nossa perdição, ou muito menos para o nosso sofrimento, mas sim para a nossa salvação em Cristo Jesus. É muito fácil, Pai querido, praticar um ato de humildade quando alguém pisa no nosso sapato. É muito fácil praticar um ato de perdão, de amor, com algo que não custa nada para nós. A questão, Pai querido, é quando nós temos que ser humildes, quando uma situação não está a nosso favor, quando nós temos que perdoar alguém que nos ofendeu profundamente, quando nós temos que amar alguém que não nos ama. É neste momento que nós entendemos de que esta ação não é por nós mesmos, mas sim através do Espírito de Deus. O erro de Saul, Pai querido, foi não ter permitido com que o Espírito Santo entrasse no coração dele. Foi a ausência do Espírito Santo. Que não seja o nosso pecado, que o nosso desejo seja apenas viver sobre a vontade de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus estenda a tua mão sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu sou meia chorona, acho que por isso que eu não falei até a hora, mas eu quero agradecer à igreja. Muito obrigada pelo carinho de vocês durante esses 4 anos com a Radassa. E vocês moram também no meu coração. Essa igreja aqui tem um carinho muito grande pela gente. E vai ser bem difícil. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado. Meus queridos irmãos, então nós vamos estar de fora. Eu também assim quero pedir desculpa para os irmãos. Em alguns sermões eu tive que realmente talvez trazer uma mensagem ou ser tudo. Mas o dia que você estiver no meu lugar, ou o dia que você estiver ocupando uma posição onde você tem que liderar, é o momento que você precisa ser tudo. Mas eu quero dizer para vocês que não levo mágoa de ninguém no meu coração. De ninguém. Amém. Se você se sentiu ofendido por alguma atitude minha, eu gostaria humildemente de pedir perdão para você. Pedir perdão. Não tive nenhuma intenção de magoar ninguém ou ferir ninguém. Mas eu volto a dizer novamente, meus queridos, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho trazido para a igreja, eu tenho orado a Deus. Eu tenho orado a Deus. E todos os meus sermões não foi algo despreparado. Tudo foi muito bem pensado para trazer para vocês aqui. Então, mais uma vez, eu peço desculpa a todos. Se eu tive em algum momento algo inconveniente, se eu disse algo, um comportamento que não deveria ter dado. Sou ser humano como qualquer um de vocês. Mas eu confesso para vocês que quando eu encontrar qualquer um, seja em qualquer lugar, vou ter o maior prazer de cumprimentar, abraçar e perguntar como está. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus pastor. abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Lá no céu, e eu quero te dar um abraço também, tá? Querida igreja, tem uma lembrancinha para vocês que é um pedacinho, uma amostra de cheesecake. É um prato típico americano, uma torta americana. Então é só para vocês conhecerem, tá? E ficar com vontade de querer mais, tá? E veio quem quer aparecer na foto? Vamos fazer foto agora, antes de sairmos? Vamos deixar esse momento eterno.